E qual a garantia do batismo? O que me garante? Beleza, fui batizado. E agora? O batismo, ele é a entrada. É o primeiro passo na caminhada cristã. Como foi falado um pouco acima, demanda de permanência, perseverança. O cristão verdadeiro, ele não vai ficar parado no caminho. Ele vai buscar prosperar, prosseguir, perseverar nessa doutrina. Perseverar em santificação, em humildade, no atendimento aos pobres, no amor ao próximo, ele precisa disso. O batismo em si, ele não salva por si mesmo. O batismo, ele é a evidência de alguma de salvação, ele é a evidência da salvação. Mas nem todos que são batizados serão salvos, mas todos os salvos não negligenciarão o batismo. Não negligenciarão o batismo. Vamos supor a Ilha da Sentinela. Quem nunca ouviu falar da Ilha da Sentinela, depois pesquisa. São povos primitivos que não têm contato nenhum com os povos modernos. Eles não falam a língua conhecida em nenhuma região do mundo, por mais que eles sejam supervisionados, salvo engano, pela Índia. Nenhum missionário que conseguiu ir até lá pôde sobreviver, porque além de serem primitivos, eles são canibais. Pensa comigo agora, meu irmão, minha irmã. Você teria coragem de ir à Ilha da Sentinela para pregar o Evangelho de Jesus, a não ser que por uma, um acontecimento extraordinário, que o Senhor te mandasse para lá e te desse todas as garantias de que você retornaria com vida? Eu duvido aqui que a maioria aceitaria. E pela maioria não aceitar, já foram lá muitos missionários tentando pregar o Evangelho, tentando se familiarizar com esse pessoal, mas não conseguiram. O que vai acontecer com aquele pessoal? Se a palavra diz que povos e todos os povos, tribos, línguas, nações, ao menos receberão a mensagem do Evangelho. E não adianta eu ir lá para a Ilha da Sentinela falar em português, eles não vão entender. Conheço casos, testemunhos próximos de pessoas que foram em tribos indígenas, irmãos que foram em tribos indígenas evangelizar e falaram na língua nativa daqueles índios. E o Senhor converteu corações. Até que o Senhor mande alguém lá na Ilha da Sentinela para pregar esse evangelho puro e glorioso, essas pessoas não terão acesso ao evangelho. Mas nada impede que o próprio Jesus apareça para eles ensinando esse evangelho. Não é verdade? Mas na nossa visão rasa, às vezes nós podemos pensar assim: ah, não, mas ali não tem jeito, né? Não tem jeito. Não, o Senhor, Ele é poderoso para salvar, até quando a nossa condição for fraca, de não termos condição de ir, não termos, né, coragem de ir, vamos falar assim. Agora, se nós tivermos condição de ir, mesmo que não tenhamos coragem de morrer pelo Evangelho, o Senhor, Ele pode mandar alguém lá, pode mandar um anjo, pode Ele mesmo ir, mas aquilo será cobrado para nós. Mas você vê, são pessoas que talvez não receberão o batismo. E aí? Né? Então precisamos pensar com a mente geral, precisamos pensar todas as culturas. Normalmente nós somos muito fechados aqui na nossa cultura e acabamos negligenciando a grandeza que é esse mundo e a abrangência que são as culturas e o que Deus ele pode fazer através de diversos povos. Mas em tese, o batismo ele não salva, mas ele é uma evidência daquele salvo. O salvo, tendo oportunidade, ele não negligenciará esse batismo. Muito pelo contrário, todo salvo ele desejará, né, ter o batismo. E recusar o batismo é um sinal de falta de fé. Você pensa, eu vou lá na igreja desde pequenininho, estou lá indo com meu papai, com a minha mamãe, com meu vovô, e acontece de
eu congregar, passou os 12 anos, já tenho uma certa convicção de pecado, cheguei nos 15 anos, já tenho um bom entendimento do que é pecado, do que é salvação, mas eu estou com medo de me batizar, porque se conta por aí, se você batizar, olha, você tem que tomar cuidado, rapaz, você tem que ter aí noção do batismo, sim, noção do batismo da questão do pecado. Noção do batismo, a convicção do pecado, a necessidade da salvação em Jesus Cristo, isso sim, precisamos ter. Mas não podemos colocar medo, irmãos, dizendo assim, olha, se você pecar depois do batismo, acabou, hein, não sei o quê. Irmãos, como que nós vamos pensar isso? Como que nós vamos pensar uma coisa assim tão grotesca? Não, irmãos. Nós precisamos chegar para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer assim, olha, você agora está tomando uma decisão importantíssima. O batismo é um só. O batismo em si, ele não perdoa os pecados, mas ele é uma evidência de que você recebeu o perdão dos pecados. E a partir de agora você precisa viver uma vida de santificação, buscar essa santificação. Nós não podemos colocar medo, nós não podemos colocar medo nos nossos filhos de que, olha, se você batizar, porque senão, irmãos, nossos filhos nunca vão passar pelo batismo com medo de pecar. Percebe como que nós sempre pendemos para o lado errado? A gente sempre pende para o lado errado. Não, ó, você não batiza, não, que você pecar. Não, beleza, então meu filho não vai batizar, vai continuar a vida inteira pecando, ele vai morrer e vai para o inferno igual. Pensa na gravidade disso. Então eu preciso ensinar ao meu filho que o batismo é a iniciação e que a santificação é a caminhada. A santificação é a caminhada, queridos. Vamos mudar a nossa mente. Vamos mudar o nosso conteúdo, irmãos. E aí tem alguns que ainda falam assim, não, fulano não é batizado. Tá tudo certo. Menos mal, né? Ainda tem uma chance. Como assim, meu irmão? Tem uma chance de quê? Vai pecar pro resto da vida? Vai pro inferno igual? Como que pode, irmãos? Temos esse pensamento carnal. Quando a nossa felicidade deveria ser os nossos filhos, quando chegar a idade da consciência, no próximo batismo eles já batizarem. Não por nós termos forçado, mas por ele ter a consciência e de que agora o mundo não serve para ele, nunca serviu e nunca vai servir para ninguém. Nunca vai servir para ninguém. Mas é um ato de fé, que precisa ser estruturado nas nossas crianças. Olha só que coisa, que linhagem que esse estudo tomou. Meu Deus do céu. É absurdo a forma como a gente trata o batismo. É absurdo. Em vez de a gente falar, olha, meu filho, louvado seja Deus que você recebeu o batismo. Agora, meu filho, você faz parte do corpo de Cristo oficialmente. Vamos juntos caminhar na fé. Vamos juntos trabalhar nessa jornada. Vamos firmes, meu filho. O mundo está aí, sedutor, terrível, mas você já sabe que você precisa se preservar para o Senhor, até que o Senhor possa te preparar uma esposa temente a Deus também como você. Fala para a filha, olha, até Deus preparar um esposo temente como você. Mas não, nós temos medo que os nossos filhos se batizem, gente. Nós temos medo que os nossos filhos se batizem. Portanto, nos preparemos para instruir os nossos filhos de agora para frente a amarem o Senhor. Perdão. E não simplesmente a frequentar culto, domingo e dia de semana. Não, irmãos. Não podemos ser um povo alienados. Nós precisamos ser um povo crente de verdade, convictos. Tá bom? E aí, uma outra pergunta é por que nós vemos o batismo apenas na nova aliança? Nós precisamos entender que o batismo, segundo as Escrituras, ele substitui a circuncisão. A circuncisão era um ato de fé dos judeus.
Os judeus que nasceram ali descendentes de Abraão, obviamente, eles foram instruídos por Deus a se circuncidarem para participarem da aliança, de modo que os que não eram circuncidados eram eliminados do meio do povo. Então, a circuncisão era aquele selo de aliança. Todos os descendentes de Abraão foram circuncidados a partir daquela instituição, tanto os adultos quanto os novos, e aí os que iam nascendo ao oitavo dia eram circuncidados. Na nova aliança, é o batismo que simboliza essa lei, essa aliança, quer dizer, essa continuidade da aliança. Por quê? Quando foi imposta essa questão da circuncisão, foi feito um concílio, o Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15. E foi tratada da questão da circuncisão principalmente porque até então para os judeus era o selo visível de participação na aliança. Mas aí os apóstolos eles entenderam que não deveriam ser entregue aos gentios um fardo que nem eles mesmos conseguiram carregar. Então, o judeu ele se circuncidaria e tal, mas o gentio ele estava privado da circuncisão. E como Jesus ele já havia instituído que o batismo era o selo não, né? O batismo era a proclamação daquela fé por aquela pessoa, passou-se a ser considerado então só o batismo. Paulo, em algumas passagens, ele fala, né, do batismo. Inclusive ele fala, não é Paulo, acho que Pedro, que fala do batismo de uma boa consciência. Uma boa consciência, da indagação de uma boa consciência. Não adianta eu ser batizado e ser um banda voou, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o evangelho. Não adianta. O meu batismo, ele fica sem fruto. Mas a verdade é que todos os batizados, eles precisam ter a, a, a realidade de que a santificação faz também parte da caminhada cristã. Não é só batizou, tô salvo. Não, isso aí não existe. Não existe. O batismo é o primeiro passo e a caminhada cristã, a santificação, é a evidência da nossa salvação de fato. E aí alguém pode até pensar assim, mas se era ministrada a circuncisão para crianças, por que hoje não se batiza criança? Porque nós vemos em todo o Novo Testamento apenas crentes sendo batizados. Pessoas que de bom grado receberam, pessoas que entenderam o Evangelho. Não vemos evidência de crianças sendo batizadas. Não vemos. Essa coisa do batismo infantil ela surgiu pouco depois, com a ideia de ingressar, né, de lavar o pecado original. Tipo assim, lavar a natureza pecaminosa. A criança não tinha ali consciência do pecado, mas o batismo lavava a natureza pecaminosa. Não, nós cremos diferente. Nós cremos que todos nascem em pecado, todos têm a natureza pecaminosa e dependem de Jesus Cristo para serem salvos. Todavia, as crianças que não têm noção desse pecado, elas são salvas por graça. E as crianças que têm noção desse pecado e negligenciam o batismo, nós não podemos dizer que são salvas. Pode ter 12, 13, 14 anos. Né? Por mais que a gente tenha dó, alguma coisa assim acontece, mas tendo já a consciência do pecado, irmãos, aí o sinal da proclamação da fé é o batismo. E se ela fala, eu tenho fé, mas tenho medo de me batizar, é porque não tem fé. E isso é fruto de uma cultura que nós implantamos ao longo dos séculos e que nós precisamos. Ao longo dos séculos, não, ao longo desses 100 anos de congregação cristã no Brasil, que precisa ser mudado, porque nós precisamos estimular os nossos filhos a serem batizados. Não forçar e não proibir, mas estimular. O batismo, você que está me ouvindo agora, o batismo, para você que é crente em Deus, te fez mal ou te fez bem? Aí você pode falar assim, me fez bem, mas o meu filho não sabe o que ele quer da vida. Tudo bem, meu amigo, mas quando que ele vai ter esse poder de decidir?
Quando que ele vai ter o poder de decidir se você não ensina ele? Quando que ele vai ter o poder de decidir se você proíbe ele? Ou se você joga ele na mão do cooperador de jovens que não sabe como que é a vida dessa criança, desse menino, e vai lá, meu filho, para a reunião de jovens, pra você aprender. Tá errado, irmãos. Tá errado, nós precisamos tomar juízo, tá? Nós precisamos tomar juízo para que nós não venhamos ser responsáveis pelo sangue de nossos filhos. Que o Senhor nos guarde dessa má hora.